Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E como é bom voltar aqui, conversar um pouquinho com vocês sobre a minha vida, sobre a minha história, pra gente se conhecer, começar a se conhecer a partir desses vídeos. Vamos lá, eu quero começar essa saga de contagem de histórias falando um pouquinho começando sobre a formação da minha família, sobre o meu casamento, sobre como a gente se conheceu, como eu e meu esposo se conheceu. Esse aqui, que vocês estão vendo aqui do lado, esse aqui é o meu amado, meu marido. Em breve eu venho aqui com ele para vocês conhecerem ele, mas esse aqui é o meu maridão. Nós nos conhecemos em 2009, 2010 mais ou menos. E a gente se conheceu num trem indo para o IFPE, que é a Instituição Federal de Pernambuco, que era lá na cidade universitária, que é. E eu estudava lá, ele também estudava, sendo que eu sempre fui muito chatinha, sabe? Sempre, desde novinha. E Ricardo, o nome dele é Ricardo, tá? Luiz Ricardo. E Ricardo, ele sempre foi muito brincalhão, sempre muito extrovertido, sempre fazia amizade com todo mundo. E eu fazia amizade com as pessoas, mas era mais na minha. Lá no IF a gente tinha que estudar bastante, então normalmente eu ia e voltava estudando ou conversando com as meninas que eu sempre andava. E Ricardo sempre brincalhão. Naquela época, a gente tinha aqui na minha cidade um trem bem velho, minha gente. E nesse trem todo mundo ia conversando, brincando, e tinha parte do pessoal que ficava tirando mais onda e tal. E nesse grupinho estava meu marido e eu na minha. E eu olhava pra ele e dizia, meu Deus, que menino estranho, como é que ele brinca com todo mundo, que ele faz amizade com todo mundo, que negócio nada a ver. Eu sempre ignorava ele. Isso em 2009, 2010 mais ou menos. E aí passou os anos, eu saí do IF, continuei os meus estudos na escola, uma escola estadual, e enfim, perdi o contato totalmente com ele. Namorei com outros meninos e ele tinha a vida dele. Quando foi em 2014, eu reencontrei ele no Facebook. E nesse reencontro do Facebook eu adicionei ele, eu comecei a ver as publicações dele e na minha cabeça, aquele menino chatinho do trem. E aí nessa pesquisada que eu dei no perfil dele, eu comecei a ver que ele postava coisas interessantes. E ele escrevia muito bem. E eu ficava encantada com isso, né? Poxa, um menino que escreve bem. Na época, eu tinha passado em letras. Eu tive essa oportunidade de passar em letras em uma universidade federal. E aí eu era encantada com isso, né? Eu gostava muito de escrever, ainda gosto. E eu ficava, meu Deus, um menino que escreve super bem, que coloca as vírgulas nos lugares certos, que sabe acentuar as palavras. Então eu me encantei com isso. E aí eu sempre postava alguns textos que eu escrevia no Facebook e ele começou a comentar esses textos. E aí eu trocava os comentários com ele. Ele comentava, eu respondia, e aí aquilo começou a ser mais constante. Eu, espertinha toda, sem querer perder a oportunidade, fui lá e chamei ele no direct, no message. E na verdade no message, né? Facebook. E aí, quando eu tava conversando com ele no message, eu louca pra pegar o número dele. E aí eu disse assim, me passa teu número, porque eu vou te mandar os textos que eu tenho, que eu gosto de escrever. Que conversa, que eu poderia passar os textos pra ele pelo message, né? Mas eu queria o número dele. Então eu peguei o número dele e a gente começou a conversar.
com mais frequência. Todos os dias a gente conversava, e aí até o dia que ele me chamou para sair, pra gente ir pra Praça da Bíblia. É uma praça que tem aqui na minha cidade, aqui no Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. E aí, nessa praça, a gente começou a conversar. Conversava, meus pais sempre souberam que eu ia pra praça conversar com o menino, mas meus pais sempre confiaram muito em mim. Então, não teve problema nenhum nisso. E aí, a gente na praça, conversa vai, conversa vem. Passou um mês, passou 2 meses, e conversa, e ele me chamava pra conversar, e a gente ia pra praça e só conversava, e eu na minha cabeça, meu Deus, esse menino não vai tomar nenhuma atitude de nada não, só vai ficar conversando comigo. Eu achei que ele tava me enrolando, mas na verdade depois eu entendi o que era. E aí o tempo foi se passando, e ele nem pegava na minha mão. Eu achava aquilo muito estranho. Poxa, a gente se gostava, a gente sabia que se gostava, mas ele era todo tímido, não sei o que, e eu querendo alguma atitude dele, né? Passou um tempo, e aí eu comecei a perceber que esse menino parece que não trabalhava. Ele me chamava pra passear de tarde, e eu disse, gente, na minha cabeça, né? Esse menino não trabalha, esse menino não faz nada da vida dele, e eu com vergonha de perguntar. Até o dia que ele foi e me contou que estava desempregado, que tinha saído do emprego e não tinha arrumado mais emprego nenhum. E aí foi quando ele disse, ó, eu quero ir para sua casa pedir você em namoro quando eu arrumar um emprego. Quando aparecer um emprego para mim. Porque quando seu pai perguntar a mim qual é a minha profissão, o que é que eu faço, eu vou responder o que a ele. E eu achei aquela atitude fantástica, porque eu sempre achei muito chato quando nos outros namoros, enfim, a gente tinha que sair, tinha que pedir dinheiro pro pai, tinha que pedir dinheiro pra mãe, e eu não queria isso, até porque eu já tinha na época 18, 19 anos, então eu já estava me tornando uma jovem e eu não queria ficar com aquela mentalidade de criança, de adolescente. Eu queria realmente alguém que quisesse um compromisso de verdade comigo. Então foi isso que aconteceu. E aí na semana do dia 16 de julho, mais ou menos, ele me pediu em namoro. Ele estava aguardando, na verdade, a resposta de uma empresa, que ele tinha feito o teste e tal, e estava aguardando essa resposta. E o pessoal disse que naquela semana ligariam para ele. Então aquela semana a gente ficou tenso, né? Essa semana alguém vai ligar e ele vai começar a trabalhar e ele vai vir aqui em casa. E isso minha mãe já sabia, a gente sempre conversou muito sobre essas coisas. E minha mãe já sabia que eu estava apaixonada, que tinha um rapaz que vinha, que queria conversar com eles, com meus pais, para namorar comigo. E aí passou segunda-feira, terça, quarta, quinta e ninguém tinha ligado ainda. Até que numa quinta-feira ligaram para ele, disseram que estava tudo certo para ele ir assinar a carteira dele. E aí na sexta-feira ele foi assinar a carteira dele em outra cidade, no Recife. E no centro do Recife, eu acredito que não foi nem no centro do Recife, eu acredito que foi em Boa Viagem, não sei. E ele foi assinar a carteira dele lá na empresa. E ele disse, ó, assinando minha carteira, eu vou na sua casa lhe pedir namoro. Dito e feito, minha gente. No dia que ele foi assinar a carteira, ele foi lá em casa. Agora, imagina que horas ele chegou lá em casa. Ele passou o dia inteiro lá no escritório da empresa, resolvendo as coisas, né, e tal, que tem que resolver. Então, 10 horas da noite, Ricardo chegou lá em casa pra me pedir namoro. E meu pai tava esperando ele, todo mundo já tava esperando ele. Então, quando ele chegou, tava meu pai, minha mãe e meu irmão. E ele conversou. E eu lembro que aquela conversa foi tão legal, foi tão boa, foi tão tranquila, tão leve. E foi tão boa a conversa. Ele me pediu em namoro. Pediu a minha mãe, pediu ao meu pai, pediu ao meu irmão pra namorar comigo. Todo mundo aceitou. E ele foi embora, né? Já era tarde e ele teve que ir embora. Então aquilo eu tava radiante. Quando ele foi embora, daqui a pouco meu pai volta.
Ele foi embora, meu pai foi pra cozinha, depois meu pai voltou e disse: ó, Shelly, vem cá. Como é o nome mesmo do rapaz que tu tá namorando? Ou seja, minha gente, meu pai gostou tanto dele que nem o nome dele perguntou. Então, quando ele foi embora e a gente depois riu disso, Fainho, como é que o senhor deixa o menino vir aqui em casa, me pede namoro, não pergunta nem o nome dele. E aí eu falei pra ele o nome, né, que era Ricardo, e aí meu pai falou isso pra mim: agora você arrumou um homem de verdade e você vai casar com ele. Essa foi a palavra do meu pai. Boca profética de Deus, meu pai. E com 1 ano a gente noivou, com 9 meses a gente casou. Sobre detalhes do casamento, eu venho aqui no próximo vídeo conversar com vocês. E aí a gente casou com 1 ano e 9 meses. Para alguns foi rápido demais, mas pra gente foi no momento perfeito. Deus, ele preparou tudo nos mínimos detalhes. Nosso casamento foi lindo, foi maravilhoso, minha gente, tudo foi maravilhoso. O Senhor, ele proveu todas as coisas e hoje eu posso dizer que eu tenho um casamento abençoado, um casamento cheio de paz, cheio da graça do Senhor. Ricardo, ele é uma resposta de oração para minha vida. Eu tenho um homem de Deus na minha casa, um homem sábio, um homem abençoado, um homem que abençoa. Quem conhece Ricardo de verdade é sempre abençoado por ele, pelas suas palavras, pelas canções. Para quem não sabe, eu e ele a gente canta, e foi uma coisa que eu pedi a Deus, inclusive quando eu estava orando, pedindo ao Senhor alguém para mim. E aí eu falei para o Senhor que queria alguém que complementasse o meu ministério, que eu gostava muito de cantar, que eu sabia que o Senhor queria me usar nisso. E eu queria também que a outra pessoa viesse acrescentar. E Ricardo canta, ministra junto comigo. Hoje ele é o meu líder no Ministério de Louvor da minha igreja. Então eu sou muito agraciada pelo marido que eu tenho, por esse homem que eu tenho. Eu digo isso para ele sempre. A cada ano, a cada momento, eu me orgulho do homem que ele tem se tornado. Ele é uma bênção. Hoje eu tenho uma família abençoada, cheia da graça do Senhor. A cada dia eu tenho essa certeza. Foi o Senhor que nos escolheu, foi o Senhor que nos separou, e é o Senhor que tem selado e blindado o nosso casamento. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado dessa história de como a gente se conheceu. Na verdade, eu acho que eu nem contei aqui pra vocês, né? Eu casei no ano de 2016, 16 de abril de 2016. Foi o dia que a gente casou. Ai, foi um dia tão bonito, mas um dia tão desesperador. Depois eu conto aqui pra vocês mais detalhes sobre isso. Enfim, essa é a nossa história de amor. Essa é a nossa história da qual a gente se conheceu. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar, compartilhar. Se inscreva no canal. Clique aqui no sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo daqui no canal. Um beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até um próximo vídeo. Tchau!